gente, muito boa tarde para você. Estamos chegando com os donos da bola. E o nosso giro começa pelo Inter. Os titulares ficaram em Porto Alegre e o grupo já treinou pela manhã, visando a partida decisiva de quarta-feira diante do Flamengo. Destaque que chega com o repórter Yuri Falcão. Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos. Manhã de treinamento fechado aqui no estádio Beira-Rio. O técnico Oder Hellmann faz um pouco de mistério em relação à escalação colorada para a partida contra o Flamengo na próxima quarta-feira pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América. As principais dúvidas do Inter estão concentradas no meio-campo. Na sequência, a gente fala sobre isso aqui no Donos da Bola. E acabou o jejum colorado. O Inter voltou a vencer fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. 360 dias depois, a vitória veio diante do Fortaleza. O Wellington Silva marcou o único gol do jogo. E claro que os destaques dessa partida você confere ainda hoje aqui nos Donos da Bola. Porque o Grêmio começou a sua minissérie contra o Palmeiras. Olha, parecia ser um drama, com aquele final bem triste, de chorar. Mas no fim, não foi tão ruim assim. Quem chega com as informações do Grêmio é o meu parceiro, Matheus Dávila. Está lá na nossa redação. Na verdade, ele estava no jogo, agora está na redação e fala pra gente dessa partida. Oi, Dávila. E aí, Cris, tudo bem? Boa tarde a todos. Teve drama sim, porque o empate foi conquistado praticamente no último minuto do jogo. Mas foi o primeiro enfrentamento lá na Arena do Grêmio, Campeonato Brasileiro, dois times bem descaracterizados. Terça-feira, amanhã, o primeiro confronto pela Libertadores da América. O Grêmio encerra a atividade hoje à tarde para a preparação desse jogo, com portões fechados. Tricolor com força máxima para essa partida e buscando a vitória sem sofrer gols dentro de casa. Tem saldo qualificado na Libertadores e o Renato está muito esperto quanto a isso. E olha só quem está aqui do meu lado, Darley. Coisa boa de receber aqui nos Donos da Bola. Imagina, o prazer é meu. Demorou, mas eu vim. Isso é verdade. Ainda mais essa semana. Teve jogo, Grêmio e Palmeiras, sábado, vai ter jogo amanhã e a gente vai falar muito porque tu é especialista em Palmeiras, hein? Olha, bons tempos. Foram 10 anos maravilhosos contra o Palmeiras. Aquele clássico dos anos 90, a gente vai falar sobre isso também. Como é ser liderado por Filipão? Também tem isso, né? Outra coisa boa que a gente tem para falar. E como o Grêmio deve se portar, tá aqui, ó, o ídolo Darley, campeão da América, imagina, multicampeão, dispensa apresentações. A gente vai falar de Grêmio e Palmeiras com o Darley daqui a pouquinho nos Donos da Bola. Darley, vou te pedir licença, daqui a pouco a gente fala contigo, porque o Paulo Pires está lá na nossa redação. Olha a minha visita hoje, Paulinho. Darley, hein? Sensacional, um grande beijo para você, Cris. Forte abraço do Darley aí, multicampeão. O homem é uma múmia de tanta faixa que tem pelo Grêmio aí. Olha só, uma semana de jogos importantes. Amanhã tem o Grêmio contra o Palmeiras pela Libertadores na Arena. Quarta-feira no Maracanã, o Inter contra o Flamengo também pela Libertadores. A pergunta de hoje relacionada ao jogo do Inter de quarta-feira. Vamos lá então. A pergunta de hoje do Paulinho é a seguinte. Quero saber, quem fez o gol do Internacional na última vitória sobre o Flamengo no Rio de Janeiro, lá no Maracanã? Foi um zagueiro. Relacionei 4 zagueiros para o pessoal votar aqui. Opção A, Hernando. Opção B, Juan. Opção C, Paulão. Opção D, o Hever. E aí? Quem marcou esse gol? Hernando, Juan, Paulão, Hever. Aguardo sua ligação, aguardo sua mensagem, aguardo sua resposta. 992-24-1220, 992-24-1220. Daqui a pouco eu volto com a resposta da pergunta do Paulinho e Cris. Tá certo, Paulo Pires. E além da pergunta do Paulinho, você pode participar do Donos da Bola lá no nosso Twitter. Já acessou a nossa arroba Donos da Bola RS. Tem sempre uma enquete para você online. E sabe qual é a de hoje? Olha só, hein, na tela aqui, ó. Vamos ver qual é a enquete para os internautas? Qual adversário da dupla Grenal vive um melhor momento? Palmeiras, que é o adversário do Grêmio, ou Flamengo, o adversário do Inter? Você vota e depois o resultado dessa enquete vira aquela resenha que você respeita com a turma do Toque de Bola a partir da 1h da tarde aqui no estúdio comigo. E olha só, começou a minissérie Tricolor. O primeiro capítulo de Grêmio e Palmeiras foi dramático. Teve golaço na reta final do jogo para impedir a derrota tricolor em casa.
Em campo, Grêmio e Palmeiras. Mas dessa vez era um jogo mais frio, Brasileirão. E ambas as equipes preservando titulares. E quem entrou a fim de vencer foi o Verdão. Primeiro ataque e gol de Dudu para abrir o placar. O tricolor gaúcho foi pouco criativo. Limitou as suas chances a disparos de fora da área. Em vão. Enquanto isso, os paulistas faziam bonito. Quase ampliaram na bobeira de Léo Moura, mas Júlio César salvou. E para a sorte dos gremistas, quando Johan fez de cabeça, o impedimento de Borja já havia sido assinalado. Os chutes à distância se transformaram nas principais alternativas das duas equipes. Luciano quase foi feliz na falha de Everton. Só que felicidade mesmo foi a de David Braz. Uma pancada aos 44 minutos do segundo tempo para deixar tudo igual no primeiro encontro. Frente para o crime, pancadaço, ângulo direito, golaço! Que golaço! Ângulo direito, David Braz, que golaço! Gol do Grêmio! O Renato sempre nos dá a liberdade de poder arriscar uma jogada diferente. Dentro de campo não tem que fazer só aquilo que o professor pede, né? Muitas das vezes a gente tem que tomar uma decisão e ali eu acabei tomando a decisão de chutar. E graças a Deus fui muito feliz, peguei bem e ter ajudado o Grêmio aí não sair derrotado. O jogo não foi muito movimentado, mas o clima foi muito quente. As duas equipes estavam mais preocupadas com a Libertadores da América, pelo menos na aparência. No discurso, o foco agora é justamente o jogo da próxima terça-feira. E os objetivos são muito semelhantes. Eu gostei da minha equipe, gostei do posicionamento, gostei do contra-ataque, gostei da forma como nós trabalhamos e vamos ver para terça-feira. A maneira do Palmeiras jogar é quase igual a de hoje. A diferença é que eu vou ter muitos jogadores diferentes na próxima terça-feira. O primeiro jogo já foi emocionante. E terça-feira tem mais por aí. Libertadores da América. Tem um clima de cordialidade. Mas preparem-se, porque o confronto já está ficando quente demais. E é sobre Grêmio e Palmeiras que nós conversamos com o nosso convidado especial. Por favor, Danley. Olha só, primeiro, como é que tu acha que o Grêmio pode surpreender o Palmeiras no jogo amanhã aqui na Arena e também como pode surpreender fora, né, pela Libertadores? Eu particularmente acho que time por time, 11 contra 11, o Grêmio hoje está um pouquinho acima do Palmeiras. É um time melhor, né? Mas a gente sabe aí, tendo o Filipão e quando entram atletas, mantém o mesmo nível. O Grêmio hoje também está quase conseguindo isso. Mas acho que jogando em casa, com a torcida, se a torcida realmente a gente acredita que vá por ser Libertadores, por ter toda aquela situação dos anos 90 com a gente, 95, 96, 97, que o torcedor vai lotar o estádio, né? A ponto até eu acho que pode chegar a se tornar o maior público da história. É grande jogo, então... O jogo de sábado já foi um pouco de uma amostra do que vem por aí pela Libertadores? Eu acho que foi os dois, cada um segurando, né, aqui na manga o que pode fazer diferente. O próprio Grêmio, né, a gente ouviu aqui falando agora o Renato, o Filipão. O Filipão também acho que vai mudar bastante a forma de jogar, diferente do que o Renato está vendo. É mais ou menos o que fica ali, eu acho, é o que ele nunca tira do time, é o 7 deles lá, né, o menino. Mas o restante do time eu acho que ele mexe bastante na frente e vai nos criar bastante problema. O Filipão sabe jogar esse campeonato, o Filipão sabe como fazer. Ele vai tentar usar bastante a velocidade, né, jogando atrás, não tomando gol. Mas o Grêmio tem um time muito bom. O Grêmio tem uma equipe que gosta de ficar com a bola. Se o Grêmio conseguir ficar com a bola, pode chegar ao que foi o resultado da Copa do Brasil contra o Atlético também. Acho que 2-0 é um resultado que a gente vai para casa do Palmeiras já praticamente com tudo encaminhado. Naqueles grandes clássicos, né, de Grêmio e Palmeiras na década de 90, que nós estamos inclusive vendo aí, revendo, né, alguns momentos destes no vídeo, o que o Filipão passava de mais importante para os seus atletas, para vocês, para o grupo do Grêmio?
Olha, ele nos passava principalmente que nós estávamos jogando contra uma equipe muito forte, uma equipe que era a base da seleção brasileira naquele tempo, e isso aí ajudava também, né? Porque a gente sabia que tinha que ter muito mais disposição, nós tínhamos que estar taticamente muito bem montados para não tomar gol, né? E ele sabia fazer bem isso, ele sabia usar os pontos fortes nossos, via os pontos fracos do Palmeiras, né? E o Filipão sabe jogar esse tipo de campeonato. Ele sabe o que tirar de cada jogador, não só tecnicamente, mas sim psicologicamente, como o jogador tem que se portar, né? A força, que não é só a força física, e sim a força mental do atleta. Então o Filipão é muito bom nisso, de montar uma equipe forte, muito forte psicologicamente, e a gente era muito forte psicologicamente, e acho que o que nós temos é que saber jogar nos jogos, tanto daqui quanto em São Paulo, né? Saber que o Filipão vai usar isso, vai usar essa questão psicológica, de ter força e de acreditar até o final. E nós não podemos cair nesse tipo de jogo, né? Porque em 95 o Palmeiras acabou se perdendo e fez com que a gente conseguisse bons resultados. Ô Darley, falando do Filipão, né, do êxito que ele tinha e da influência que ele tinha sobre vocês, tu acha que essa postura dele como técnico nos dias de hoje ainda rende, ainda vale 25 anos depois? Eu acho que sempre, ainda é eficaz? Sempre é válido. Você ter os jogadores na mão, saber usar isso a teu favor, saber usar a questão de você ter psicologicamente um time forte, dentro do futebol sempre vai ser importante. Mas, óbvio, não é tudo. Hoje a gente vê, por exemplo, o time do Grêmio, é uma equipe que é muito forte taticamente também. É um time que fica com a bola, dificulta outra equipe tem poucas chances de fazer gol. Então vai ser um jogo muito bom. Eu acredito que seja um jogo muito bom. Serão 2 jogos ótimos de se ver, né? Mas continuo achando que o Grêmio ainda é uma equipe, um time melhor que o do Palmeiras. É um conjunto melhor que o do Palmeiras. E esse conjunto, eu acredito que vai fazer diferença, principalmente sendo 2 jogos iguais. E o resultado em casa, o Filipão também sabe disso. O resultado em casa para nós será muito importante para irmos para lá, né, daqui a pouco com uma boa vantagem. Exato, e um esquema que a gente possa chegar à semifinal. Ô Darley, voltando um pouco no passado, o que mais fica na tua memória daqueles confrontos dos anos 90, hein? A luta, né? Eram sempre jogos com muita luta, muita força. O Palmeiras, apesar de ter atletas e ser a base da seleção brasileira, mesmo assim eles também eram muito fortes. Uma equipe que lutava, que brigava, dividia todas as bolas, lutava por cada espacinho de campo, e nós também. O que me lembra assim, que eram jogos sempre muito difíceis, muito complicados. E quando algum time era tirado do sério, acontecia o excepcional, como foi o 5-0 em Porto Alegre, nas quartas de final, né, de 95. Aquele foi o grande jogo para ti. Foi para ti e para a torcida gremista. Para todos nós, né? Teve briga, teve tudo que o torcedor gremista gosta. Tudo que um bom enredo tem. Completinho, completo. Qual o palpite do jogo amanhã? Eu acho que o Grêmio tem capacidade de fazer os mesmos 2-0 que fez contra o Atlético em casa. Tem time para isso, tem capacidade para isso. Mas a gente tem que respeitar muito, não só o time do Palmeiras, mas principalmente a experiência e o conhecimento que o Filipão tem dessa competição. Obrigada, Darley. Adorei tu ter vindo aqui. Sucesso. Para nós. Sucesso, boa sorte. E olha só, o Inter está de olho no Flamengo. O jogo de quarta acontece no Maracanã. E o Colorado já treinou esta manhã no CT Parque Gigante. E é para lá que nós vamos agora com o repórter Yuri Falcão, que atualiza o time de Odair para a gente. Bom, Cris, o Inter trabalhou nesta manhã com os portões fechados aqui no estádio Beira-Rio, projetando o jogo da próxima quarta-feira contra o Flamengo pela Copa Libertadores da América. O técnico Oder Hellmann ainda aguarda algumas questões para definir a escalação colorada para esta partida. Edenilson segue como dúvida. O camisa 8 colorado ainda está se recuperando de um desconforto muscular na coxa esquerda e é a principal dúvida do Inter para a partida contra a equipe rubro-negra. Se ele não tiver condições de jogo, o técnico colorado tem 2 opções, Nonato e também Bruno Silva, 2 jogadores que foram titulares do Inter na partida do último sábado contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. No ataque, outra dúvida, Nico Lopes e Rafael Sobis,
brigam por uma posição no time para atuar ao lado de Paulo Guerreiro. Uma provável escalação do Inter para enfrentar o Flamengo tem Marcelo Lomba, Bruno, Rodrigo Moledo, Vitor Cuesta e Wendel, meio-campo de Rodrigo Lindoso, Nonato ou Bruno Silva, Patrick, D'Alessandro, Nico Lopes ou Rafael Sobis, com Paulo Guerreiro no comando de ataque. Amanhã pela manhã o Inter realiza o seu último treinamento aqui em Porto Alegre e no início da tarde já viaja para o Rio de Janeiro, onde na quarta-feira às 9h30 da noite enfrenta o Flamengo pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa Libertadores da América. Você, torcedor colorado, não saia daí. Daqui a pouquinho vamos falar de Fortaleza e Inter. A vitória colorada fora de casa pelo Brasileirão, porque antes eu tenho um recado da TIM para você. Vocês já conhecem o TIM Chip Top? Esse chip é top porque já vem com a primeira semana de oferta grátis. É o único pré com redes sociais ilimitadas. Ativou o chip pronto, já sai aproveitando os benefícios por 2 semanas. Isso mesmo, ele vem carregado com Facebook, WhatsApp, Twitter e Messenger ilimitados. 2 GB de internet para usar como quiser e ligações ilimitadas para todo o Brasil. Muito top, né? E depois, para continuar aproveitando todas as vantagens, é só fazer uma recarga de R$10 por semana. Então, tá esperando o quê? Vá a um ponto de venda TIM, compre agora o seu TIM Chip Top e aproveite. É muita vantagem para um chip só. Vem pra TIM. TIM, a evolução não para. E olha só, as coisas mudaram na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro e nós vamos ver os gols que fizeram tudo isso acontecer, os gols da 15ª rodada. Roda aí. Não temos os gols da rodada? A gente tem a tela de classificação do Campeonato Brasileiro? É isso? Vamos ver. Ou nós vamos com o Matheus Dávila? Vamos para os gols da rodada, agora sim. O líder Santos perdeu a segunda seguida, mas não perdeu a liderança. E o Cruzeiro encerrou o jejum de vitórias que já durava 9 jogos. Fred fez o primeiro, Thiago Neves o segundo. 2-0 na estreia do técnico Rogério Ceni. É uma situação que não é condizente com a do Cruzeiro, a posição que se encontra, mas é também jogo a jogo, né? Nós temos que sair dessa situação jogo a jogo. Quem também fez bonito foi o agora vice-líder Flamengo. Goleou o Vasco no Clássico dos Milhões. Bruno Henrique fez o primeiro. Ele também faria o segundo, mas o juizão deu o gol para Gabriel Barbosa, 2-0. Sobrevida vascaína. Pikachu cobrou escanteio e Leandro Castan descontou. Mas não durou muito não. Gabigol de novo, agora no rebote do goleiro Fernando Miguel, 3-1. E de pênalti, o placar foi fechado pelo Arrascaeta. Vasco 1, Flamengo 4. No Morumbi, estreia em grande estilo do Daniel Alves. Juan Fran para Raniel, Raniel para Dani, que mostrou que a contratação valeu a pena sim. E foi só. São Paulo 1, Ceará 0. Na Arena da Baixada, confronto dos Atléticos com um gol só, mas foi um golaço. Marcelo Cirino, ex-Inter, acertou um chutaço e definiu. Paranaense 1, Mineiro 0. Em Chapecó, o confronto catarinense só teve um gol também. Foi de pênalti, do Everaldo, 8º dele no Brasileirão. Chape 1, Avaí Lanterna 0. Em Salvador, empate para Bahia e Goiás. Fábio Sanches abriu a conta para os goianos de cabeça. Canhotaço de guerra no segundo tempo e tudo igual no placar. Bahia e Goiás, 1-1. E no Maracanã, a primeira vitória do CSA como visitante neste campeonato. 1-0 para cima do Fluminense. Gol do argentino, Jonathan Gomes. E na Arena Corinthians, 2 gols. Bocelli e Everaldo. Vitória do Corinthians sobre o Botafogo por 2-0. Agora sim, a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o técnico do Fluminense
foi demitido, né, após a partida, a derrota para o CSA, o Fernando Diniz. E na tela, como está a classificação hoje? Olha o Palmeiras, hein? Já é terceiro. Santos é o líder, vice-líder o Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro fechando o G4. O Inter é sétimo colocado com 24 pontos, o Grêmio 13º com 18 pontos. O Cruzeiro deu um respiro, né? Saiu da zona de rebaixamento e quem está lá na ponta de baixo, Chapecoense, Fluminense, CSA e o Lanterna Avaí. E acabou o jejum colorado depois de quase um ano, gente. Foram 360 dias. Enfim, o Inter vence fora de casa pelo Brasileirão. 20 minutos. Foi o atraso causado por um enxame de abelhas em uma das bandeirinhas de escanteio no Castelão, na partida entre Fortaleza e Internacional. E nessa batalha onde os adversários eram os insetos, jogadores muito importantes entraram em campo, os bombeiros. E o placar final após muitas jogadas de extintores de incêndio e água, Bombeiros 1, Abelha 0. Com a equipe reserva, o time do técnico Odair Hellmann conquistou pela primeira vez os 3 pontos fora de casa. O primeiro tempo foi de domínio do Leão. Nos 45 minutos iniciais da estreia do técnico Zé Ricardo na equipe, dificultou a saída de bola do Colorado, mas não conseguiu marcar. Danilo Fernandes fez 2 grandes defesas em chutes de Mariano Vasquez, aos 21 minutos, e de Edinho, aos 44. E o Internacional voltou bem mais motivado do vestiário no segundo tempo. Trellis, que não estava conseguindo finalizar no ataque, foi substituído por Guilherme Parede. O jogador entrou no gramado aos 19 minutos e logo aos 20 chutou cruzado para o gol. O goleiro Felipe Alves defendeu e no rebote, o Wellington Silva aproveitou e chutou, anotando o gol da vitória colorada. Gol! O Wellington Silva pega o rebote, enche a rede do Fortaleza. No intervalo onde a gente pôde sentar, conversar, estabilizar bem a variação, conversar sobre a variação, eu acho que a equipe fez um grande segundo tempo, muito bom segundo tempo. E acho que no contexto mereceu essa vitória por tudo isso que eu te falei. Após a vitória, o Colorado retornou para Porto Alegre e tem compromisso importante pela frente. Na quarta-feira vai até o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Flamengo, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. E se já estava motivado pelo desempenho na competição de mata-mata, a vitória fora de casa nos pontos corridos traz mais confiança ainda. E agora a gente vai lá para a nossa redação. Matheus Dávila está lá. Dávila, tem novidades nas listas da Libertadores da dupla Grenal, é isso? É verdade, Cris. Semana de quartas de final de Libertadores da América começando, os primeiros confrontos e as novidades vão aparecendo. Começando pelo Grêmio, que entra em campo amanhã, ou pelo Internacional, porque esse cara aí, ó, o Bruno Silva, está na lista. Bruno Silva, ele vai entrar. Vale também para o Bruno Fux. As 2 novidades do Colorado saem Roberto e Heitor. Os 2 garotos acabam sendo substituídos. Pelo lado do Grêmio, Luciano, novo reforço, está apresentado ao torcedor de fato e também na lista da Libertadores da América entra na vaga do garoto Vico. As alterações da dupla Grenal para as quartas de final, lembrando que em eventual semifinal, avançando, eles podem fazer mais substituições. Vamos falar de uma lesão, porque Léo Moura saiu de campo machucado no final de semana, viu, Cris Bart? O jogador acabou se machucando no segundo tempo, uma lesão muscular, passou por exames no domingo. O Grêmio ainda não oficializou o tempo de parada, mas preocupa o técnico Renato Portaluppi. Uma informação extraoficial dá conta de que Léo Moura para por 5 semanas, o que é menos do que se imaginava no final de semana, pela lesão, pela gravidade e por tudo aquilo que envolveu a queda do Léo Moura. Lesão muscular na coxa esquerda, desfalque no banco de reservas e, consequentemente, no time reserva do Grêmio, que vai encarar o Atlético Paranaense no final de semana. Oportunidade, portanto, para Rafael Galhardo durante esse período de recuperação do Léo Moura. O Grêmio tendo que se virar numa semana decisiva e de confrontos pela Libertadores da América e Campeonato Brasileiro, Clis. Obrigada, Dávila. E olha só, daqui a pouco tem mais donos da bola, mas antes, Matheus Schenck está chegando com um recadinho para você.
Isso aí, Cris. Vamos falar sobre sexo? Isso mesmo, porque sexo é vida. Por isso, é importante para o homem tratar da sua saúde sexual. A impotência ou ejaculação precoce tira o prazer de viver. A boa notícia é que essas dificuldades têm tratamento médico avançado. E o melhor, aqui em Porto Alegre. O Boston é a maior rede internacional de clínicas voltada para o cuidado com a saúde sexual masculina. E mais de 1 milhão de homens já foram atendidos no mundo. O melhor de tudo isso é que os tratamentos são personalizados, de acordo com a sua necessidade e sem intervenções cirúrgicas. Médicos capacitados atendem com discrição e hora marcada. As salas de espera são individuais e com garantia de privacidade. As informações do paciente são totalmente sigilosas. Volte a sorrir com uma vida sexual saudável. Agende uma consulta com quem entende do assunto. Ligue 0800 729 1111. Não espere mais, tome iniciativa. Ligue 0800 729 1111. Afinal, sexo é vida, né, Cris? É isso aí, Schenck. Olha só, já teve confronto entre Inter e Flamengo. Mas foi pelo Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol. As gurias coloradas receberam o Mengão pelo primeiro jogo das quartas de final do Brasileirão A1. Ainda no primeiro tempo, Sorriso abriu o placar, Inter 1-0. O Colorado seguiu em busca do segundo gol, enquanto o Flamengo buscava um empate. Nos acréscimos da etapa final, Ju igualou. Inter 1, Flamengo 1. Após a partida, a zagueira Sorriso projetou o jogo da volta. Eu creio que lá também não será um jogo fácil, né? Mas a gente vai trabalhar a semana toda forte, focadas. A gente sabe da qualidade do time delas, mas também sabemos da nossa qualidade. Então a gente vai colocar a bola no chão e, se Deus quiser, vamos sair com um resultado positivo de lá. O segundo confronto acontece no próximo sábado, no Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro. E agora eu quero a resposta do Paulinho. Já teve a pergunta, agora a resposta, Paulinho. Vamos lá, Cris, pessoal, segue aqui mandando suas respostas aqui. Tivemos 13 acertadores. Vamos então à resposta da pergunta do Paulinho. Eu perguntei quem fez o gol da vitória do Inter sobre o Flamengo, a última vitória sobre o Flamengo, lá no Rio de Janeiro. Opção A, Hernando. A resposta correta, tem 4 zagueiros na lista aqui. O Hernando jogou nessa partida como lateral esquerdo e fez o gol da vitória do Inter por 1-0 lá em outubro de 2015. Um abraço para alguns acertadores aqui. O Luiz Stringini de São Borja, João Leonel de Soledade, o André de Carlos Barbosa, o Olavo de Pelotas, o Thiago Tavares de Cachoeira do Sul, o Beltrame de Jacutinga e o Carlos de Pelotas. Amanhã eu volto a antecipar já uma pergunta sobre o duelo de amanhã mesmo, né? Do Grêmio contra o Palmeiras, Cris. Tá certo, Paulinho. Obrigada, bom trabalho. E agora a gente dá um tempinho e na volta do intervalo, vai estar cheio esse estúdio com a turma do Toque de Bola e a resenha que você respeita. É em instantes, não saia daí. Estamos de volta com os donos da bola na Band TV e Toque de Bola na Rádio Bandeirantes 94.9 FM. Estamos juntos e misturados e eu, ao meu lado, sempre ele, Alex Bagé. Sempre tudo nós, bem, Cris? Não é ele, né? Tudo e aí, bem. Bagé, tudo? Tu quer fazer o programa segurando a minha mão? Ai, porque a tua mão tá quentinha, a minha tá gelada. Eu tô Mas já sempre soltei, assim. já soltei. Chegando na resenha, César Cidade Dias, Roberto Pauletti e Sérgio Boas. Ô, Bagé, não dá nem para saber como a gente começa, porque teve primeira vitória do Inter depois de um ano fora de casa. Teve aquele golaço no finzinho da partida entre Grêmio e Palmeiras. Deu de braço. Né? Que deu o empate pro Grêmio. Tem jogo amanhã, tem jogo quarta. Olha, nem sei. Pois é, mas aí... Você joga pro alto, pega um tema Quando e a gente começa a falar do Campeonato Brasileiro numa semana em que tem Libertadores, na semana passada tinha a Copa do Brasil, automaticamente a gente é meio, o cara tá lá terminando aquele prato de comida e já tá pensando no que ele vai jantar. É verdade. Quem nunca, né? O Grêmio amanhã já tem pela frente, aí é um outro confronto, né? Porque tem uma diferença da Libertadores para a Copa do Brasil, que é o gol qualificado. Por exemplo, se fosse jogo de Libertadores ontem, o resultado de 1-1 em casa, não seria o melhor para o Grêmio, porque num 0-0 fora, classificaria o Palmeiras. Mas amanhã a gente sabe que tanto o Grêmio quanto o Palmeiras, eles vão se portar dentro de campo de uma maneira diferente. E na quarta-feira, o Inter pega um Flamengo no Maracanã com, sei lá, 60 mil torcedores, não que amanhã na Arena não vai ter essa quantidade também, mas o Inter pega um Flamengo que vem numa crescente.
e que tem o Gabigol, por exemplo, com 24 gols na temporada e que para alguns analistas ele não faz uma boa temporada. Nós estamos em agosto, ele já tem quase 30 gols. Bom, só sei que Grêmio e Palmeiras são os adversários da dupla e esse é o tema da enquete de hoje que a gente lançou lá no Twitter, @donosdabolaRS. Qual adversário da dupla Grenal vive uma melhor fase? Palmeiras ou Flamengo? O que vocês acham? Para mim é o Flamengo. Eu vou de Flamengo. O Flamengo é um grupo de grandes jogadores e todo grupo de grandes jogadores tem uma carência para entenderem as características de cada um. E o Flamengo Aliás, tu vai torcer pro Flamengo, Cris? Tu tá com a roupa do Flamengo aí? Não, tô com a roupa do Brasil de Pelotas. Ah, do Brasil de Pelotas. Veja bem, né? Então, o português Jorge Jesus, ele tá conseguindo tirar daqueles craques o melhor. Isso é uma preocupação para o Internacional. Mas eu mesmo assim eu não tenho medo. Eu acho que o Internacional tem time, apesar do Edenilson não jogar. E o Palmeiras tem queda. Esse é o grande... Esse é um diferencial. É o X da questão, né? Edenilson não jogar. O Palmeiras, pelas informações dos colegas de São Paulo, ele não está conseguindo resultados no Campeonato Brasileiro, mas ele conseguiu evoluir. O time conseguiu uma evolução. Nós temos um confronto e essa projeção para os confrontos chamam para o final de semana no que diz respeito à utilização dos titulares por Flamengo e Palmeiras, por um maior número de titulares por Flamengo e Palmeiras. E aí nós vamos colocar em discussão o planejamento, porque é verdade que Palmeiras e Flamengo foram eliminados da Copa do Brasil, é verdade isso. Mas também é verdade que Flamengo e Palmeiras brigam pelo título brasileiro, algo que Grêmio e Internacional não brigam mais. Flamengo é o novo vice-líder. Isso, mas brigam ali, estão ali perto. Sim. Os dois estão ali brigando pelo título. Né? O Palmeiras era líder há pouco, agora o Flamengo está se aproximando. O Flamengo vai ser campeão brasileiro. E aí entra a discussão que me parece mais interessante. É melhor poupar? É melhor os jogadores estarem sempre em ritmo de competição? O Flamengo jogou com todos os titulares. Para mim é melhor ganhar. O que é melhor? Pois é, mas é que tá. Talvez essa rodada seja importante para isso. Esse é um divisor de águas. A gente batia muito numa tecla que era a seguinte: o futebol europeu, daqui a pouco ele contrata um jogador a peso de ouro lá e não necessariamente ele põe esse jogador em sequência. O técnico europeu, nascido em Portugal, Jorge Jesus, está provando exatamente o contrário. Ele chegou no Flamengo e mesmo quando ele ainda estava na Copa do Brasil, ele estava jogando a maioria dos jogos com aquilo que ele tem de melhor. Né? Ele prefere ter aquele time um pouco mais jogado. Então, por mais que seja um paradigma, eu penso que muito mais seja a maneira do planejamento. O planejamento do Jorge Jesus é esse. O planejamento do Filipão é jogar com um time sempre misto. Ele não joga com um time reserva. Ele tem, como ele tem um grupo muito grande, daqui a pouco ele tem um titular que está suspenso na outra partida, então ele aproveita para colocar ali. Por isso que ele tem na maioria dos times mistos. Grêmio e Internacional são diferentes. Grêmio e Inter vão para o Campeonato Brasileiro com times reservas. Totalmente reserva. O planejamento é diferente. E hoje eles ainda têm a justificativa natural, que são os dois únicos times brasileiros que estão nas 3 competições. Né? E quem tu acha que está em melhor fase, Palmeiras ou Flamengo? Eu tô com o Serginho que seja o Flamengo. Agora, isso não diminui a possibilidade transforma o Palmeiras em ruim. Vamos ver o momento do Flamengo é o momento mais aceso. Né? Tem aí o Gabigol com 24 gols, tem o Bruno Henrique que está na seleção brasileira, tem jogadores que estão numa crescente. Tem a virada para cima do Emelec. Eu ainda, se eu fosse apostar dinheiro, eu só aposto café, né? Até porque dinheiro eu não tenho, café eu tenho. Se eu fosse apostar dinheiro, eu apostaria na dupla Grenal. Grêmio e Inter vão passar, mas o Flamengo é mais adversário. Vamos ver a opinião dos nossos internautas. Só um momentinho, aqui ó, solta na tela para a gente ver, quem está na TV está na tela, qual adversário da dupla vive o melhor momento. E o resultado, 79% acha que é o Flamengo e 21% o Palmeiras. Sérgio Boas. Esses 79% que acham que é o Flamengo, eles estão no nosso caminho aí, na nossa batida, mas a minha preocupação ela é outra. A minha preocupação já é com 2020. Mas nem acabou ainda. Não, porque o futebol vive de projeções. Não sou eu quem digo isso. Os dirigentes afirmam. E hoje... Pega-se uma tabela de um Campeonato Brasileiro, algo que o César falou aqui na semana passada, e o Grêmio está lá em 13º lugar. Qual a garantia que o Grêmio tem de que estará numa Libertadores da América no ano que vem? Se ele não ganhar uma das Copas, ele não estará, porque pelo Brasileiro ele não vai mais. O Internacional é o 7º colocado no Campeonato Brasileiro. 7º, tudo bem, está ali, está beliscando talvez um 6º, 5º lugar, mas qual a garantia, Cris?
que o Inter vai conseguir. E é um risco muito grande. Para disputa de título, eu acredito que não. E a gente vê, Bagé... Até porque eu continuo com a minha opinião que o Palmeiras é campeão. Esse negócio do planejamento... Tu ainda tá que o Palmeiras vai ser campeão? Esse negócio do planejamento é tão maluco, porque se a gente pensar, Grêmio e Internacional estão fora da briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Total. A gente pode... mas aí se faz uma super campanha, tá bem. Mas a tendência não é essa. A tendência é que eles estejam fora do título. Se eles estão fora do título, o que é o popar? Porque o Palmeiras e o Flamengo, eles estão lá, estão brigando pelo título. Então, eles estão vivos ainda. O que é isso? O popar é dizer o seguinte, esse campeonato eu não quero. É isso que quer dizer o popar. Então, é uma situação... Fora da curva do Grêmio, a derrotas para Chapecoense e Fluminense. Tiver o Grêmio vencido esses 2 jogos, estaria numa situação... O empate com a Chapecoense, né? Desculpa. Não, acho que tem até mais aí. Mas eu tô contigo nessa, Serginho. O jogo com o Fluminense perdeu em casa. A Chapecoense empatou em casa. Ou seja, de 6 pontos, fez 1. E aí tu tem 2 jogos fora que o Grêmio empatou os 2 que são vergonhosos, que é a CSA e a Avaí. Estaria numa campanha ainda com aquela possibilidade, Cris, de não ganhando as Copas. A Libertadores hoje ela é imprescindível. Imprescindível para uma receita de qualquer clube de ponta do futebol não pode. Hoje não se... A gente conversou na semana passada com os gerentes de finanças de Grêmio Internacional. Não se cogita hoje não jogar Libertadores. É terrível para os clubes não jogar Libertadores. Então esse é um cuidado, essa lembrança que tu faz é muito importante. A gente precisa entender isso. E o Grêmio tem um outro componente no Campeonato Brasileiro que me preocupa mais. Tem Atlético Paranaense no sábado com os reservas em Porto Alegre. E depois sai contra São Paulo e depois contra Cruzeiro fora de casa. Imagina o tamanho do problema que nós podemos ter para o Grêmio daqui a umas rodadas. César, tu foi o comentarista da partida de sábado entre Flamengo e Grêmio e Palmeiras. E eu queria que tu aqui fizesse uma análise do time que tu viu, Tardelli, Luan, a atuação dessas grandes estrelas. O que a gente precisa avaliar de um jogo como esse? Primeiro, a gente precisa tirar completamente a ideia de coletivo. Então, a análise de uma partida como essa, ela serve única e exclusivamente para as questões envolvendo a parte técnica individual. E aí nós vamos entrar numa discussão que alguns vão gostar, outros não vão gostar tanto. Tardelli está pronto. Tardelli pode jogar. Tardelli fez Tu acha que ele fez uma boa partida? Eu acho. Ele fez uma boa partida, se movimentou, brigou, tentou. É um jogador importante. O David Braz, que fez o gol, o jogador que chega, parece que está aqui há um tempão, né? Totalmente entrosado, já tem afinidade com o torcedor, pode ser uma boa solução. E Luan? Luan, e a gente falava um pouco antes aqui ali no Toque de Bola, da Rádio Bandeirantes, o Luan tem que ser liberado. O Luan não tem uma relação definida com o treinador. A cena da substituição do Luan no jogo contra o Palmeiras, ela é emblemática. Mas, César, eu só discordo um pouco que ele não tenha... Primeiro, ele não está fora do time por injustiça. Se tivesse por injustiça... Não, tem 2 coisas, tem uma equação no futebol que é básica. O Luan não está jogando nada e quem entrou no lugar dele, que é o Jean-Pierre, está jogando muito. É uma equação fácil de resolver. Sai o Luan, entra o Jean-Pierre. Então, mas é um jogador que precisa de ritmo. O Luan é um jogador de alto rendimento, que jogou muito, mas ele precisa jogar, César. Contra o CSA ele não joga. Senão a gente vai procurar o cabelo em ovo. Mas se eu for tentar fazer uma avaliação... Mas ele não jogou nada de novo. O Grêmio cresceu quando o Luan saiu contra o Palmeiras. Eu não acho. O Grêmio de 2016 foi espetacular. O de 2017 foi espetacular. 18 e 19 ele não merece mais nada. Eu tenho uma posição, para mim é o tipo do jogador, e o Tardelli, de certa maneira, entra nesse mesmo raciocínio. Esses jogadores precisam de jogo, precisam estar no campo. O Luan, ele daria uma contribuição maior se Mas ele o Tardelli vem contribuindo, o Luan não. Mas não é tão diferente, eu não vejo tão diferente. Não, eu só não vejo motivo para ele estar brigado com o Renato. A saída dele, o rosto dele não concordando com a saída, deve ser uma cobrança dele mesmo. Pô, de novo eu recebi uma oportunidade e não aproveitei. E o Renato não tem que sair lá e oferecer um chá para ele. Filho, tudo bem? Como é que tu te sentiu ontem? Não, isso é futebol. Filho, não jogou nada, passa reto. Nós tivemos na Premier League agora no final de semana. Dizer o Agüero. O Agüero saiu para a entrada do Gabriel Jesus. Ele falou um negócio pro Guardiola e o Guardiola não escondeu, foi lá e
te põe no teu lugarzinho lá e fica quieto. Terminou o jogo, ele foi lá, pediu desculpa publicamente, abraçou o... Não tá jogando foi no nada, momento não tem do reclamar. Gabriel Jesus, do gol, né? No momento do gol. Que foi anulado pelo VAR. Mas o Luan não tá se ajudando. Eu acho ele um jogador excepcional, mas ele não tá jogando. Eu tenho uma ideia de que as pessoas são diferentes. O Luan é um jogador que precisa um pouco mais de carinho, precisa um pouco mais de acompanhamento. Mas carinho, o Grêmio paga quase R$1 milhão por mês, tudo que ele pediu pro Grêmio ele teve até hoje. Mas eu tô falando de comportamento, é diferente. Mas o comportamento tem que ser dele, Tem jogadores que tu pode puxar a orelha, se a Rádio tem TV jogadores que tem que Bandeirantes passar a mão na contrata um cabeça. profissional pagando bem, entrega todas as condições para esse profissional, e aí o profissional para de render durante 2 anos. Eu imagino que em algum momento o chefe vai lá, chama, vem cá, filho, o que está acontecendo? Não, está acontecendo isso, então beleza, nós vamos arrumar tudo isso aqui para ti. Aí tu entrega de novo toda a condição e o profissional não se ajuda. A culpa é da Bandeirantes? Eu acho sensacional que vocês fazem a pergunta para mim e ficam brabos com a minha resposta. Não. Nós estamos discutindo contigo. Sabe que ficam brabos com a minha tem resposta. Mas perguntaram para mim e eu respondi. Entendeu? Tem uma figura de linguagem que diz assim, a fadiga dos metais. O que significa isso? O Luan já deu o que tinha que dar no Grêmio. Talvez seja isso. O Luan já chegou no seu limite. Ele foi um tremendo jogador de bola. Eu concordo com o Bagé. Deu certo pelo tempo que durou. Espero que o Grêmio consiga realizar. E com o César também eu concordo. Ambos estão dizendo, na realidade, uma semelhante. Mas o Grêmio tem que realizar a saída do Luan agora ganhando um pouco de dinheiro. Ganhando um pouco de dinheiro. Não precisa ganhar dinheiro nenhum. Não, mas não tem que liberar, César. Não precisa ganhar dinheiro nenhum. O cara ganha quase R$1 milhão por mês. Como não precisa ganhar dinheiro, César? Não precisa. Faz o seguinte, Luan já se pagou. Eu troco ele pelo já se Trellis. pagou. Mas como não precisa ganhar dinheiro? O Trellis não é do Inter. O Grêmio é uma ONG. Aliás, quem precisar filantrópica. Quem precisar de ajuda, procure o Grêmio. O Luan já se Agora pagou. não precisa Cris, de dinheiro. Esse jogo de amanhã, Cris, tem um componente chamado Felipe Melo, que vai tentar tomar conta do jogo da Arena. É uma característica dele, eu gosto desse... Ele e o Maicon, o que tu acha que desse vai acontecer? jogador. Vai ter um... Vai sair faísca? Vai sair faísca, né? Então, esse jogador, eu gosto dele e o Grêmio tem que também se impor, vai provar de um veneno... Imagina uma dividida do Felipe Melo com o Kahneman. Pois é. E tem um jogador que atuou no sábado, que o Cidade falou ali, que é o David Braz. Esse é um cara que tem... Esse é o tipo de jogador que eu gosto, que tem personalidade, que chega, veste a camisa, já se impõe. Claro que ali na frente ele vai cometer um ou outro erro, mas é o cara que veio, está talhado, parece, para vestir camisas de times grandes. Ô Cris, eu tenho que te transmitir um abraço aqui. Me transmita. Eu estava em Capão, como todo final de semana, eu fui almoçar Foi para as praias? Não vou à praia. Eu fui no Doce da Praia almoçar e o Robson foi lá se apresentar e dizer que é teu fã e mandou um abraço para nós todos. Robson, obrigada. Obrigada, um beijo, obrigada pela audiência. Como é que foi o Luciano em sábado? O Luciano entrou, não começou a partida, entrou já com o Grêmio. O Grêmio terminou o jogo muito bagunçado. Olha só como o Grêmio termina o jogo. O lateral direito, o Léo Moura machucou, terminou o Rômulo. Eu achei que o Tassiano para lateral, terminou o Rômulo de lateral. Era o óbvio, o Tassiano na lateral. Aí o Tassiano seria o óbvio, mas para que fazer o óbvio se dá para fazer o diferente? Então, o Rômulo na lateral, o Tassiano de volante. Aí o segundo homem era, às vezes, o Patrick. O Patrick é um menino que vai ganhar oportunidades e naturalmente vai dar resposta positiva porque é muito bom jogador, entrou. E o Darlan. E 4 atacantes. Era o Everton, que entra Era o trem da alegria, que nem o Paulete diz. Era o Everton, que entra em todos os jogos. O PP, o Luciano, que lutou, brigou, tentou, mas que taticamente o time estava tão bagunçado que não deu para ver. E o Tardelli. Ou seja, Boa é difícil tarde, avaliar. Cris. Luan é muito mimado no Grêmio, por isso está na zona de conforto. Está na hora de dar tchau para ele. Eu penso exatamente, mas Mas tu quer mais carinho para ele? O que eu acho que o Luan precisa é de carinho. Tá bom. A gente vamos botar o Luan trabalhar de recreacionista, né? Porque tem bastante criança. Olha, eu tenho uma pet, sugestão, Cris. Internacional tem vários jogadores, poderia fazer um pacote de alguns fazer deles. uma troca. Seria um baita Manda o Luan negócio. pro Beira-Rio, nós queremos ele lá. Inclusive, ele é amigo do Odair. Se né? o Luan for pro Beira-Rio, eu vou chorar uns 6 meses sem parar. Ah, mas isso não é exclusividade tua. Nós Toda podemos mandar o Parede, o Wellington Silva, o se Sarrafiori. sente traído. Mas o Paulete quer mandar o Wellington Silva não é do Inter. Parede não é do Inter. O Sarrafiori não fale de Wellington Silva, hein, Paulete? Hoje não é dia de falar do Wellington que eu até tenho curiosidade aqui, um dos assuntos, os comentaristas esportivos ficaram
6 meses dizendo que o Sarrafiore tinha que jogar. E eles agora silenciaram. Né? Não, o Sarrafiore, ele é um jogador que tem uma formação de base muito deficiente. Vamos. Ele tem uma formação de base deficiente, ele está aprendendo a situação toda de um clube grande no Internacional, jogando, e não é de uma hora para outra que tu sai daquele movimento de um jogador emergente para um time como o Internacional, que joga todas as competições. E ele está sofrendo, nesse momento, uma crise de identidade, do meu ponto de vista, claro, porque eu não sei qual é a posição dele. Não, e nem o Odair. E nem o Odair usou em várias, né? Usou em várias, então é mais ou menos o que o Tardelli teve no Grêmio. O Renato disse que ele jogava em 4 posições, agora a gente está vendo que ele só joga numa posição, o Tardelli, que é vindo de trás com a bola dominada. E agora o Sarrafiore é um jogador que tem que tomar o tempo, e eu creio que o ano que vem é o ano que o Sarrafiore poderá tomar a sua decisão como jogador. Na década de 70, tinha um dirigente chamado Francisco Horta, um grande jurista, dirigente do Fluminense, presidente do Fluminense, que no final do ano ele chegava e partia para troca-troca no futebol carioca para agitar o futebol do Rio. Então, ele tinha o Paulo César Caju e queria um jogador do Flamengo. Vamos lá, Paulo César Caju, vamos trocar pelo Rodrigues Neto, me dá o Rodrigues Neto e o Doval. Ele fazia, imagina, promover. Hoje o futebol mudou muito, que para pegar um jogador, é o empresário, é o clube, é a avó, é o cunhado, é o outro empresário. Mas o troca-troca agitava demais. Lembra, Bagé? O futebol do Rio de Janeiro. Eram os pacotes, né, que se fazia de um criativos, mesmo estado. Hoje chega, tu não está tentando, tu não está tentando fazer isso com Luana. Luan por Nico Lopes. Não. O César tem um... Luan por Nico Lopes. Não está tentando fazer isso com o Luan. Assina agora. Não está tentando. Luan por Nico Lopes e o Potker por empréstimo. Fechado. Bagé e Cris Bart. Isso aí foi uma tentativa. Eles devem ter combinado isso no corredor vindo para cá. Eles devem ter combinado ele e o Paulete. Agora te acalma. A gente precisa ir pro break. break. Como é que eu vou me acalmar com um troço desse? De volta com os donos da bola e toque de bola na Band TV e na Rádio Bandeirantes 94.9 FM. Bagé, vamos falar da vitória do Inter fora de casa? Vamos. 360 dias depois, primeira vitória fora de casa pelo Brasileirão. E o Paulete ainda vem falar mal do Wellington Silva. Não, mas é que tem alguns aspectos. O cara que fez o gol, o Paulete comentou pela Rádio Bandeirantes, tem alguns aspectos incríveis, né? Porque o melhor jogador disparado da partida foi o Danilo Fernandes, que é um goleiro que não vem sendo titular do Internacional e que evitou que o Fortaleza conseguisse abrir o placar antes do Internacional. E aí, quando tem estrela, claro, eu sei que o Odair não ganhou nada ainda, mas quando as coisas estão dando certo, qualquer pé de galinha vira canja. O Odair pegou e coloca o Parede no lugar do Trellis. Primeira bola que o Parede pega, ele disputa a bola, chuta gol e ela sobra para o Wellington Silva. E o Inter consegue a primeira vitória fora de casa justamente com o time reserva. E o gol é uma coisa com o futebol e aquela coisa da... Quando é bem isso mesmo, quando a coisa dá certo, é uma bola, é um balão e cai os dois, cai o zagueiro e cai o Parede. Só que o zagueiro cai machucado e levanta o Paredes ainda sem estar machucado, o Paredes faz chuta, o goleiro. Coisa lamentável. Paulete. Olha, o Internacional fez uma partida dentro das suas possibilidades. O Fortaleza, é bom se diga também o seguinte, Fortaleza é um time que, na minha opinião, vai ser um dos que vai lutar até o fim para não cair. Mas o Odair escalou bem, mexeu bem no time. O Bruno Silva estreou e mesmo dura total e até de preparo, mostrou que pode jogar, porque aquele jogador experiente, o Bagé usou antes a comparação com o David Braz, aquele jogador experiente, que já passou por grandes jogos, ele tem algo mais para te dar quando necessário. O Wellington Silva fez o gol, mas eu não gostei dele. Aí as defesas do Danilo Fernandes, ele quem está nos acompanhando na TV. O Wellington Silva desperdiçou vários contra-ataques porque ele quer passar o pé por cima da bola, só joga para o lado. Na hora do gol teve o mérito de acompanhar a jogada e concluir bem. E o Danilo merece um elogio. O Danilo e o Klaus. O Klaus jogou muito bem também. Porque o Danilo teve... A tendência de um goleiro que vem de parada é que ele tenha dificuldades de reflexo. O Danilo mostrou não, que deve estar treinando com muito vigor, porque ele jogou uma grande partida. Mérito também do preparador de goleiros do Internacional, né? Agora, quem fez um jogo abaixo
daquilo que ele vinha fazendo, embora ele tenha chegado há pouco tempo aí no Internacional, foi o Natanael, né? Ele acabou, como o Fortaleza usa muita jogada de velocidade, ele teve uma dificuldade muito grande, né, para acompanhar ali o Edinho, principalmente jogadores que caíam lá pelo lado dele, né? Bagé, agora falando de Inter e o confronto que o Inter vai ter quarta-feira diante do Flamengo, sem Edenilson, como faz? É a pergunta que o torcedor quer saber. O torcedor está apavorado que vai jogar sem Edenilson. É que tem as alternativas agora pro Odair, né? Porque o Edenilson, mesmo que ele fosse jogar, ele não teria 100% das condições. Então não adianta colocar, de repente, perder ele para um próximo jogo. Mas fica agora a dúvida de que maneira que o Odair pode montar esse meio campo. Se ele vai daqui a pouco botar o Richelli para ser um marcador e aí liberar o Lindoso para tentar fazer a do Edenilson, porque o Richelli não sabe fazer, ou se daqui a pouco ele vai tentar mexer um pouco menos no time e ele vai colocar naquele lugar o Nonato. Porque tem uma terceira alternativa. Esse menino Bruno Silva, ele executa a mesma função do Edenilson. Menino de 40 anos. Não, mas eu tenho mania de chamar assim. 33 anos, é um jovem. Só um termo. Que azedo. Pois é só um termo. Menino Bruno Silva. Eu tô passando uma ideia de futebol, que é o que interessa para o telespectador e para o ouvinte, e aí o César para porque eu chamei de menino. Ou seja, né? Menino Bruno Silva. Vamos tentar. Voltando, vai. O Bruno Silva, ele não é igual ao Edenilson, mas ele desempenha uma função parecida. Só que ele só fez esse jogo contra o Fortaleza. Foi o primeiro jogo dele, ele está muito desentrosado. Então, se eu tivesse que apostar, eu apostaria no Nonato. Boas. Nonato. O que tu achou do desempenho do Bruno Silva no jogo? É um bom jogador, um jogador experiente, mas eu aposto também no Bagé, com o Bagé na presença do Nonato. Mas o Bruno Silva é um jogador que, para um time com um esquema bem fechado, um time bem organizado, ele vai ser útil ao Inter. O Dourado não existe nenhuma possibilidade? Nenhuma. Não, ele vai passar por cirurgia de novo, né? Vai passar de novo. Eu fiquei sabendo agora, eu tenho toda a informação dele. Eu acho que ele pode jogar com Richelli e Lindoso. Agora, Cris, sabe que nós estamos vendo o gol do Internacional? O César teve o peito de dizer que o Fábio falhou no gol contra no gol do Edenilson e que foi falta do Parede. Foi falta. Para mim foi falta. Acabei de ver o lance. Então, dois tiveram peito. Mostra. Os dois têm o peito. Falta. Como falta? Falta, isso é falta. Mas o juiz está em cima. Zagueirinho de papel, não, o juiz, primeiro que o juiz não está em cima, quem está em cima ali é o Bandeira. É, o Bandeira. Mas o juiz falta. E outra, tem o VAR ainda para voltar, olha lá, empurra nas costas. Isso é falta. Para mim foi falta. Zagueirinho de papel, ainda lesionou o colo do zagueiro. Mas eu ainda, Cris, eu vou dizer uma coisa para vocês. Estou ainda em processo de digestão do que disse o Pauletti e o Sérgio Boas naquele episódio Luan antes por do Nico intervalo. Lopes. Não, Luan por alguém do Inter. A proposta Nico do Lopes Horta. e Potker. Sim, Qual mas é a não dá, proposta? é que até para quem não acompanhou, tem uma proposta da Atalanta da Itália que quer levar o Luan, porque a Atalanta, o futebol italiano está recebendo, vários clubes lá estão recebendo investidores para tentar transformar de novo, com a saída do Cristiano Ronaldo para lá, num potencial maior o campeonato italiano. E está conseguindo, né? Está conseguindo com algumas contratações. E a Atalanta está classificada para a Champions League. Então a Atalanta quer fazer 3 contratações até o dia 31 de agosto. Uma delas seria o Luan. Agora, eu particularmente não consegui descobrir o valor dessa proposta. Mas o que seria para ti, Bagé, um valor que o Grêmio Luan, obrigatoriamente tem que 15 vender? milhões o presidente Romildo libera. Eu acho que libera pela metade. Por metade te garanto que não. Então, por 10 milhões o presidente não libera. Estão pistolando aqui o Pauletti. Vamos lá? Não, vamos lá. Cris, o Pauletti tem mania de querer vender o jogador dos outros. Pauletti, mania! Não, mas o Pauletti não fez isso. Qual é o jogador que eu estou vendendo? O Luan? Está querendo pegar o Luan. O Pauletti não fez isso. Rapaz. O Pauletti deu apenas uma ideia. Que se o Luan não for ficar no Grêmio, que seria um bom negócio. Já vendeu o Everton, o Luan agora? Eu quero comprar o Luan. Não quero vender. Pode escolher o que ele quiser. Ele não quer vender o Luan, ele quer comprar o Luan. Eu quero o Luan. O César que está numa aí de liberar, é pior do que eu ainda. Bagé, ano que vem, Luan sai de graça. Abraço. Sim. Leandro Coronal de Canoas. Esse é o ponto que nós falamos até há pouco. O Luan tem contrato com o Grêmio até o final de 2020. Então, a menos que ele prorrogue esse contrato, no meio do ano que vem, ele já poderia assinar um pré-contrato com outro clube e ele sairia sem custo algum para esse outro clube. Olha.
Olha a cara, Não, uma não tem tristeza. problema. Mas Não o tem César problema. disse que ele precisa de carinho. Não tem problema, ele precisa de carinho mesmo. E, Pra pode, mim, e não precisa vender, pode dar. deixa né? ele quieto, deixa ele quieto O jogando. Grêmio paga pelo Luan tem um quase detalhe. R$1 milhão. O Grêmio pagou para o Luan, e eu penso que de forma merecida, porque ele jogou muita bola, mas pagou esse tempo todo para o Luan uma caçamba de dinheiro. Não existe essa de simplesmente pega e vai embora. O futebol é um negócio. O Grêmio investiu muito no Luan. Não existe essa de aceitar uma proposta menor. Daqui a pouco até pode, Serginho, porque vai estar perto do final do contrato, o cara oferece um valor menor. Isso diminui, né? Isso diminui o valor da multa ou da possibilidade. Aí vira brick, né? Diminui, né? Isso a gente sabe. Eu tentaria... Olha, hoje eu penso aquela ideia do Olha só, do Cruzeiro. César, a gente adora te ouvir falar, né? Nem A gente sempre. adora Vocês acham? te ouvir falar, mas não vai dar mais por hoje, tá? Desculpa aí. Vocês viram que sempre estoura no César, né? O balão sempre estoura no César da Gincana. Vambora, Bom, vambora. na Rádio Bandeirantes vem aí o Guilherme Bauer com o Rádio Livre e às 6 da tarde tem o Serginho Boas comandando o Band Sport Show. E aqui na Band TV tá chegando ela, Gabriela Lerina, no RS Acontece. Gabi, boa semana, bom programa.